Resolver mais 3 questões da nossa apostila com questões de nível fundamental, só questões de concursos. Essa questão 35 diz o seguinte: a prova de um concurso público tem 50 questões objetivas. O total de pontos obtidos por cada candidato é calculado da seguinte forma: cada resposta certa adiciona 3 pontos e cada resposta errada subtrai 1 ponto. Um candidato é aprovado se obtiver 70 ou mais pontos. Nestas condições, a aprovação ocorre quando os acertos forem de no mínimo. Então, tem várias maneiras de fazer, mas nós vamos fazer aqui testando alternativas. Vamos testar a letra B. Ver se o candidato acertando metade das questões, 50%, ele vai fazer os 70 pontos ou mais. Se acertar 50% das questões, como são 50 questões, então você vai acertar 25. Como cada questão certa vale 3 pontos, então você multiplica por 3. 3 vezes 25, 75. Mas se você acertou 25 questões, você errou 25 questões, porque são 50 questões aí da prova. E aí você tem que subtrair as questões erradas. 75 menos 25, 50. Então, o candidato que faz 50% das questões, ele acerta 50 pontos. Não vai servir. Então, nós vamos ter que aumentar o percentual. Vamos para onde? 60%. Vamos calcular aqui 60% de 50 para saber quantas questões o candidato acerta, né? Elimina esse zero com esse zero com esse outro zero. Dividir por 1 não muda nada. Aí você faz 6 vezes 5. 6 vezes 5, 30. Então, o candidato acertando 60% das questões, ele acerta 30 questões. Vamos ver se isso aí vai ser o suficiente para o candidato ser aprovado. 30 questões, cada questão vale 3 pontos. 3 vezes 30, 90. Mas o candidato acertando 30, ele errou quantas questões? Errou 20. Por quê? São 50 questões. Então, tem que subtrair as questões que ele errou. E 90 menos 20, 70. Então, sim, vai resolver. 60% das questões certas dá exatamente 70 pontos. Isso aí é suficiente para ser aprovado. Alternativa correta, letra C. Questão 35. Sendo A igual 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 5 e B igual 2 elevado a n vezes 5 elevado a 2, o maior valor possível de n, de modo que B seja divisor de A. Se B é divisor de A, então quer dizer que A vai dividir por B. Então vai ficar dessa maneira. 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 2 vezes 5 elevado a 3, dividido por 2 elevado a n vezes 5 elevado a 2. Aqui nós podemos simplificar. Para quem não conhece a propriedade das potenciações, que você iria usar aqui, vou fazer da seguinte maneira, sem utilizar a propriedade das potenciações. O 5 elevado a 3 é 5 vezes 5 vezes 5. E aí você vai dividir por 2 elevado a n vezes. O 5 elevado a 2 é 5 vezes 5. Aí agora você faz o seguinte, esse 5 você elimina com esse outro 5 com esse outro 5. Vai ficar 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 2 é 3 vezes 3. E 3 vezes 3 é o quê? 9. Vezes 9 vezes 5 dividido por 2 elevado a n. E aí você pode fazer essa multiplicação aqui. Qualquer que fosse o expoente do 3, não importa, é o 2, mas se fosse qualquer expoente aí, o resultado seria sempre um número ímpar. E aí, número ímpar vezes número ímpar, o resultado é um número ímpar. Nunca essa multiplicação, nem que aqui fosse qualquer expoente, fosse 3 elevado a 100 vezes 5, não iria dividir por 2 elevado a n. Por quê? Porque esse resultado aqui sempre vai ser um número par.
e aí não vai dividir, número ímpar não vai dividir por número par. Então, se essa multiplicação não divide por 2 elevado a n, quem é que iria dividir? Quem iria dividir para esse numerador dividir pelo denominador era o 2 elevado a 4. Então, obrigatoriamente, o 2 elevado a 4 ele teria que dividir por 2 elevado a n. Mas se você tem que 2 elevado a 4 divide por 2 elevado a n, qual é o maior valor que esse n pode assumir? O maior valor que esse n pode assumir é n igual a 4. Por que que o n não pode ser igual a 5, por exemplo, ou 6 ou 7? Se fosse igual a 5, coloquei no lugar errado aqui, se fosse igual a 5, você teria 2 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 5. Mas você quer dividir, você não pode ter o denominador maior. Aqui seria um denominador maior, não pode. O denominador pode ser igual, aí sim. Se você tiver 2 elevado a 4 dividido, aí o n sendo 4, 2 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 4, o resultado seria 1. Daria certo dividir. Então, o maior valor que o n pode assumir é n igual a 4. A última questão desse vídeo, questão 37. Qual deve ser o algarismo x para que esse número seja divisível simultaneamente por 2 e por 3? Equivale a dizer que ele seria divisível por 6. Para o número ser divisível por 2, ele precisa ser par. Então, esse x, obrigatoriamente, ele tem que ser par. Sabendo que o x tem que ser par, você iria eliminar a letra C. Iria eliminar ela. Então, ficaria letra A, B ou D. Letra C não poderia, porque o 3 é um número ímpar. Número ímpar não vai dividir por número par. E nós queremos que divida por 2 e por 3. Beleza, então para dividir por 2, pode ser qualquer um desses valores aqui, exceto o 3. Mas para dividir por 3, qual é o critério de divisibilidade por 3? A soma dos algarismos, você vai somar 4 mais 2 mais 7 mais 3 mais x. Essa soma tem que dar um número que divide por 3. E aí, se você somar aqui, 4 mais 2 é 6, 6 mais 7, 13, 13 mais 3, 16. Aí você tem 16 mais x. E essa soma tem que dar um número que divide por 3, para dividir por 3. Esse x poderia ser o 2? Sim. Então, realmente vai ser o 2. Por que que não é o 0? Porque se fosse o 0, você ia ter 16 mais 0, 16. 16 não divide por 3. Por que que não é o 4? Porque você teria 16 mais 4. 16 mais 4 é 20. 20 é o número que não divide por 3. Agora sim, o x ele tem que ser exatamente 2. Dessas alternativas aí, o único valor que o x pode assumir é o 2. Por quê? A soma 16 mais 2 é 18. E 18 é um número que divide por 3. E aí, portanto, a alternativa correta seria a letra A. Em breve, nós voltaremos com mais questões de nível fundamental. Valeu!